Integra os salários de contribuição para o cálculo do salário de benefício, o valor mensal do auxílio acidente. A gente também já comentou sobre isso. Observem o seguinte: você ficou doente, sofreu um acidente, ou uma doença ocupacional, ou sofreu um acidente. Ficou incapaz. Vamos falar a questão da prova, perdeu um dedo. 2 dedos, né? Na questão da prova tinha perdido 2 dedos. Você perdeu 2 dedos, você era torneiro mecânico. Você nunca mais vai poder voltar a ser torneiro mecânico. Então o INSS lhe reabilita para a profissão de porteiro, porque porteiro não precisa dos 2 dedos, né? A princípio. Então você trabalha como porteiro e você vai ter direito a receber, ou quando você já estiver a consolidação das lesões, você vai ter direito ao auxílio acidente, que é o auxílio decorrido em virtude de sequela. Esse auxílio acidente tem natureza indenizatória, porque ele está te indenizando, porque ele pressupõe que você, sem 2 dedos, não tem as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de acesso ao mercado de trabalho do que uma pessoa que está em perfeita condição de saúde. Então, ele te paga esse 50% do salário de benefício a título de auxílio acidente. Se você fosse aposentar e esse valor de auxílio acidente não integrar o valor do seu salário de contribuição, o que a lei está fazendo? Ela está te dando com uma mão, ó, toma aqui essa indenização. E na hora da aposentadoria está te tirando. Porque você vai se aposentar com aquele salário que pressupõe-se menor por conta da sua deficiência, da sua sequela. Presume-se que você não vai retornar para o mercado de trabalho ganhando a mesma coisa de uma pessoa normal, que tem os dedos. Então é por isso que o salário de benefício do auxílio acidente é somado ao salário real da pessoa, o que ela está ganhando do trabalho, e o salário de contribuição dela vai ser essa soma. A soma do valor recebido a título de auxílio acidente somado com o salário. Antigamente não era assim. Por quê? Porque antigamente a pessoa tinha um auxílio acidente pro resto da vida. Ela ficava recebendo aposentadoria e auxílio acidente. Em 97, a lei acabou com isso. Senão, não é mais possível acumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Então, gente, auxílio doença não é acumulável com nenhuma aposentadoria. Não pode somar. São inacumuláveis. Mas, ele falou, tudo bem, não acumula, mas no cálculo dessa aposentadoria vai entrar esse auxílio acidente. Então, se você recebe R$1.000 de salário como porteiro e R$500 de auxílio acidente, seu salário de contribuição para o cálculo do benefício será de R$1.500. R$1.500. E todo ano o auxílio acidente tem direito a um reajuste pelo INPC. Esse reajuste também será calculado. Então, se passou de 500 para 550, o seu salário de contribuição a partir daquele momento vai ser 1.000 mais 550. É o valor atualizado. Tá? Isso eu estou falando de salário de contribuição para quando você for se aposentar. Lá na frente. Tá? Enquanto você não se aposenta, você recebe apenas o auxílio acidente. Tá? Ele é vitalício, porém, ele é vitalício enquanto você não se aposenta. Quando você se aposenta, ele é cessado. E ele não passa para a viúva. Só passa no valor. Mas não passa assim, não, porque como ele não acumula para a aposentadoria, tá? Se por um acaso a pessoa morrer e estava só recebendo auxílio acidente, vai calcular como se a pessoa tivesse aposentado por invalidez na data em que morreu, pegar o valor do auxílio acidente, somar com o salário da pessoa e conceder a pensão. Segurado que exerce atividade concomitante. Gente, isso é complicado, mas não é bicho de 7 cabeças, tá? Vamos imaginar o professor. Professor que é normalmente quem mais exerce atividade concomitante. Você tem 2 empregos. Isso é atividade concomitante. Ou você tem 2 atividades. Você é contribuinte individual e é empregado. Isso é atividade concomitante. Você tem 2 filiações. Certo? Ou 2 filiações como empregado, ou 2 filiações, uma como contribuinte individual. Você só não pode ser facultativo, né? Que a gente sabe que facultativo é quem não exerce nenhum tipo de atividade econômica. Se você exerce uma, você já está fora, você não pode mais ser facultativo. Então, você exerce atividade econômica, 2 atividades econômicas. Vocês acham que o salário de contribuição para o cálculo do benefício será a soma destes 2 salários? Então, se eu ganho R$1.000 numa empresa e R$1.500 na outra, meu salário de contribuição é R$2.500?
Deveria ser, mas não é. Cadê a canetinha? Por que que sempre a gente tem uma ideia de que como as coisas deveriam ser e normalmente elas são diferentes, não é? Pois bem. Eu vou precisar de um slide maior. Eu vou fazer uma partezinha aqui, depois eu passo para o outro. Olha o que que diz. Eu ia abrir um slide branco, mas eu vou precisar também da lei. Então eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago e faço de novo, tá? Diz o seguinte. O segurado que exerce atividades concomitantes terá a soma do salário de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento do óbito. Em que situações? Ou em que situações não vai ser 2.500? Somente quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido. Ou seja, eu estou pedindo o quê? Uma aposentadoria por tempo de contribuição e eu sou mulher. Eu tenho que ter 30 anos no primeiro emprego e 30 anos no segundo emprego. Aí vai ser a soma. Porque eu preenchi os requisitos para o benefício nos 2 empregos. Ok? Vamos repetir. O segurado que exerce atividades concomitantes terá a soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento do benefício ou do óbito. Porque aqui era um caso de pensão por morte, né? Você morreu, como é que calcula a pensão? Vai ser a soma dos salários? Vai. Em que hipótese? Quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido. O salário de benefício será calculado com base na soma dos salários de contribuição. Vamos imaginar, então, que eu não tenho 30 anos no segundo emprego. Apagou. Eu tenho no primeiro emprego 30, mas no segundo emprego eu só tenho 15. Então, como é que é calculado? Eu estou falando que eu estou pedindo, porque aqui vai analisar qual é o benefício que eu estou pedindo. Se for um auxílio-doença, eu preciso satisfazer o quê? 12 meses, que é a carência de cada um. 12 meses no primeiro emprego, 12 meses no segundo emprego. Se for uma aposentadoria por idade, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter 15 anos no primeiro emprego, 15 anos no segundo emprego. São os requisitos, tá? Quando não se verificar a hipótese anterior, observe que não está falando só de carência. Por isso que a aposentadoria por tempo de contribuição não é só 15. Está falando de requisitos. Aqui fala de requisitos, condições. Tá? Tem que preencher todas as condições. Tem que ter a idade e tem que ter o tempo de contribuição, no caso da aposentadoria por idade, que chama carência, né? Quando não se verificar a hipótese anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular um salário de benefício com base nessas contribuições. O salário de benefício calculado com base no salário de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício. Então, você vai pegar 80% dos maiores salários de contribuição desse primeiro vínculo de emprego. Só o que você recebeu nesse vínculo de emprego. E aí você vai chegar, vezes o fator, porque eu estou falando de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você vai chegar no salário de benefício. Um percentual da média dos salários de contribuição. É previdenciário ou é matemática? É um pouco dos dois. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das atividades. Equivalente à relação entre o número de meses completo da contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Se for benefício por tempo de serviço, o percentual será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número dos anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Vocês acham que eu escrevi 15 anos por quê? Porque eu sou péssima em matemática, eu já disse a vocês. Então, eu já escolhi uma forma fácil de fazer o percentual. 15 anos é quanto do que eu preciso para ter o benefício? Eu ia escolher uma equação difícil? Eu mesmo não. É 50%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a média dos salários de contribuição, vou multiplicar por 50%. E só essa fração de 50% é que eu vou somar isso aqui para ter o salário de benefício total. Então,
Se eu recebia 1.500 aqui de média e aqui 1.000 de média, vai considerar quanto? 500 e não 1.000. Porque 50% da média dos meus salários de contribuição vezes o percentual dessa média. Vou repetir. Para quem não ficou claro, porque eu sei que é muita matemática. E como é que cai na prova? Cai assim detalhado? Não. A prova vai querer saber de vocês se vocês sabem que sempre é a soma ou nem sempre é a soma. Vocês precisam saber, nem sempre é a soma. Para somar, eu tenho que preencher. Eu preciso assim, separa o vínculo de emprego. Eu só tenho esse. Eu preenchi todos os requisitos? Preenchi. Eu só tenho outro. Eu preenchi todos os requisitos? Preenchi. Então, soma. Eu tenho esse, eu preenchi, mas no outro não. No outro eu tenho menos tempo de contribuição. Se eu tenho menos tempo de contribuição, ele só vai ser o percentual que eu precisaria para ele sozinho me aposentar. Eu precisaria de quanto? Ele só é 30% do requisito, ele só é 50% do requisito, ele só é 70% do requisito. Vamos imaginar que eu tinha no primeiro emprego 30% e eu só tinha 10%. 10% é quanto? É 30% do que eu preciso para me aposentar. 10 anos, perdão. 10 anos. E 30 anos. Né? Dá 33,33% do período que eu preciso. Não é um terço mesmo, é 30 certinho, não é isso? Ô, gente, vocês são melhores de matemática do que eu, me ajuda aí. 10 anos é 30%, não é não? Não, é 33,33. 33,33. Às vezes até 33. Vocês podiam me ajudar. Eu sei que a professora tem um problema cognitivo. Só sei calcular 30%, que é o que eu cobro. Ou 25%. Depende da ação. Ok. Então, aqui eu vou pegar a média dos salários desse trabalho. 80% maiores salários. Mas quando eu chegar no valor, eu vou multiplicar ele por 33,33. E vou chegar ao valor de X reais. E esse valor de X reais é que vai ser somado à média, que essa daqui é a média normal, sem aplicação de nenhum tipo de redutor. E essa média normal aqui, somada com esse aqui, é que vai ser o meu salário de benefício. Não. Não. Você está falando da hipótese da pessoa achar que essa regra é muito ruim para ela. Então, ela quer parar de trabalhar em um emprego, mas não pedir aposentadoria. E continuar trabalhando no outro até completar os 30. Aí vai somar. Aí vai somar. Se ela tiver força suficiente para trabalhar, nesse caso, 50 anos, porque 30 mais 20 que ainda falta, 50 anos de vida laborativa. Quem é que se dá bem nessa história? Quem participa de 2 regimes diferentes. Porque quem participa de 2 regimes diferentes, o benefício é calculado em um e o benefício é calculado no outro, e não interfere. Então, se você é servidor público e tem um regime especial e é filiado ao regime geral, um cálculo não mistura com o outro. Então, você vai se aposentar com o valor do cálculo que é feito lá, com o valor do cálculo que é feito aqui. Não é atividade concomitante, gente. A atividade concomitante é dentro do mesmo regime. Eu estou falando aqui de você é segurado, obrigatório e empregado e segurado, obrigatório, contribuinte individual. Segurado, obrigatório, empregado e segurado, obrigatório, empregado. Segurado, obrigatório, avulso e segurado, obrigatório, contribuinte individual. Hoje mesmo eu atendi um cliente que é estivador, segurado, obrigatório, avulso e porteiro. Segurado, obrigatório, empregado. Ele trabalha como porteiro, de 12 por 36, tem 36 dias de folga. Nos 36 horas de folga. Nas 36 horas de folga dele, ele trabalha como estivador. Então, ele é segurado com atividades concomitantes. Porque os dois são no mesmo regime previdenciário. Tá? Contagem recíproca, sim. Certo.
A gente vai estudar isso especificadamente. Nesse caso, não vai ser considerada atividade concomitante, porque você vai tirar, você vai esvaziar o período aqui. E você só pode esvaziar esse período se você lá tiver o vazio. Isso a gente já falou rapidamente aqui. Você só pode levar tempo do regime geral para o regime próprio e do regime próprio para o regime geral nos buracos. O que eu quero dizer? Se você trabalhou ao mesmo tempo no regime dos servidores públicos e no regime geral, você não vai poder levar esse tempo. Você não pode. Por quê? Porque esse tempo já está lá. Aquele ano calendário, aquele mês de contribuição já está no regime próprio. Então você não pode levar. Então não é atividade concomitante, porque presume-se que as atividades não são ao mesmo tempo. Se for ao mesmo tempo, você não pode levar. Tá? O disposto... o que está vazio lá, digamos que você começou a trabalhar com 18 anos no regime geral. Depois, com 25 anos, você passa no regime próprio. Você tem 7 anos de regime geral. Você pega esses 7 anos e leva para o regime próprio. Tá? Por quê? Porque esses 7 anos já não estão lá. Mas se você, digamos que você é professor, aí você passa no concurso para o Estado e já está aí, começa ao mesmo tempo a dar aula na escola. Você não vai poder levar esse tempo de escola para o Estado, porque foi no mesmo ano, no mesmo calendário, no mesmo mês, na mesma competência. Então não é atividade concomitante. Você vai estar exercendo uma atividade do regime geral e outra no regime próprio. Muito importante, o disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades. Vocês estão lembradas que a gente falou sobre isso? Quando você tem 2 empregos e já contribui no teto em um, no outro você está liberada de contribuir, fora de contribuir. Nesse caso, sua aposentadoria só levará em consideração esse vínculo que contribuiu no teto. O outro não é considerado, até porque você não contribuiu. Então é justo. Você não contribuiu e também ele não vai ser considerado. Só vai ser considerado o vínculo que está no teto. Tá? Fator previdenciário. Já acabamos o salário de benefício. É complexo, mas é pequenininho. Tem essa vantagem. Tá? É complexo porque, para mim, tudo que envolve matemática é complexo. Quem tem facilidade, talvez nem ache que seja difícil. Tá? Para mim é um pouquinho. Bom, o fator previdenciário, como eu já disse a vocês, ele foi criado na reforma previdenciária com o objetivo não foi de impedir, mas foi desestimular. Desestimular a aposentadoria de pessoas jovens. Desestimular que pessoas com idade e tempo de serviço pequeno se aposentem. Então, ele não impede. Se você tem 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 anos de tempo de contribuição mulher, você se aposenta por tempo de contribuição. Porém, se você tem uma idade mulher, por exemplo, de 45 anos, você tem uma idade de 45 anos, começou a trabalhar com 15, tem 30 anos de tempo de contribuição. Seu fator previdenciário hoje vai lhe tirar metade do seu salário de benefício, da média das suas contribuições. Por baixo. Por aí, uns 55 vai ser o seu fator, pelo que eu tenho visto. Certo? Então, ele é um redutor na maioria das aposentadorias por tempo de contribuição. Raras são as aposentadorias por tempo de contribuição que o fator dá positivo. Mas observem que ele pode dar positivo. Então, vocês não podem dizer que o fator é sempre redutor. Porque o fator pode não ser um redutor. Por que ele pode não ser um redutor? Porque o fator previdenciário, ele é calculado considerando a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula. Que fórmula a lei traz? Qual é a fórmula? Se você tem uma idade avançada, uma expectativa de sobrevida pequena, ou seja, presume-se que você vai morrer logo, de acordo com a taxa de mortalidade do brasileiro, em geral, para ambos os sexos é utilizada. E você tem um tempo de contribuição alto, a tendência é seu fator ser alto. Já vi fator de 1,15. Aumentou 15% da média das contribuições do segurado. Tá? Então, se você tem, quanto mais você vai ter idade, tempo de contribuição ou menor expectativa de sobrevida, maior vai ser seu fator previdenciário. A
expectativa de sobrevida da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e considera-se a média nacional única para ambos os sexos. Se o fator não considerasse a média para ambos os sexos, o que aconteceria? A aposentadoria feminina seria diminuída. Por quê? Porque a expectativa de vida das mulheres é sempre maior do que a dos homens. Então, o fator da mulher sempre seria pior do que o fator dos homens. Tá? Como a lei não pode discriminar em virtude de gênero, somente as discriminações consideradas positivas é que é considerada a expectativa para ambos os sexos. Para efeito de aplicação do fator previdenciário, o tempo de contribuição do segurado serão adicionados de 5 anos quando se tratar de mulher, de 5 anos quando se tratar de professor, ou de 10 anos quando se tratar de professora. Óbvio que a gente está falando aqui do professor e da professora que se aposentam com aqueles redutores. Estão lembrados? Professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério em educação infantil e ensino fundamental se aposenta com 30 anos. E professora que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício na função de magistério em educação infantil e ensino fundamental e médio se aposenta com 25. A lei dá direito a eles se aposentarem com menos 5. Adianta alguma coisa se ela tirasse no fator? É aquela velha história. A lei não pode dar com uma mão e tirar com a outra. Se você está dizendo que o professor tem direito a se aposentar precocemente, ele não pode ter um fator pior do que a pessoa que se aposenta normalmente. Então, por isso é que, gente, essa soma de 5 anos é só para calcular o fator. O fator. Então, você tem ali o fator. Quanto tempo de contribuição tem esse professor? 30, que é o que a lei diz que ele tem que ter. 30 mais 5. Você vai considerar para calcular o fator como se ele tivesse 35. A mulher se aposenta com 30, mulher normal, sem ser professora. Mas na hora de calcular o fator previdenciário da mulher, você tem que considerar 35. E a professora que tem uma redução de 5 anos por ser mulher e 5 anos por ser professora, você vai aumentar no fator 10. Então, você vai considerar para o professor, para a professora e para a mulher sempre 35 anos. Ah, e se eu tiver como mulher 26 anos de efetivo exercício de magistério, vai ser o quê? 36. Porque vai somar 10. Entenderam? Então, você vai somar. Você também não vai prejudicar se a pessoa passou do tempo. A pessoa passou do tempo, tá ótimo, melhor. Ela tem 26, só precisava de 25. Você bota 10 anos, vai considerar 36. Vai ajudá-la. Tá? A mulher também se aposentou com 32 anos. Ela só precisava de 30. Quanto vai ser o tempo para cálculo do fator? 37. Porque soma 5 anos com o tempo que ela já tem. Ok? Olha a fórmula bonitinha aqui. Vocês precisam memorizar a fórmula. Nunca vi cair. Mas já vi cair vocês saberem o que faz parte da fórmula. Então, eu nunca vi cair vocês saberem essa ordem da equação. Até porque nem eu sei. E olha que eu olho para ela todos os dias. Hoje mesmo já olhei 3 vezes. Fora a aula, 4. Porque eu analisei 4 cartas de concessão hoje. Então, essa é a 4ª. Tá? Fator previdenciário é igual a tempo de serviço vezes alíquota fixa, dividido por expectativa de vida, vezes uma equação que corresponde a número 1, mais a idade, essa equação aqui, mais a equação, idade mais tempo de contribuição, vezes a alíquota fixa, dividida por 100. Isso é o que vai dar o 1,1, 0,9, 0,9, o percentual do fator previdenciário. Tá? Então, vocês precisam saber que a fórmula do fator contém expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, tempo de contribuição no momento da aposentadoria, idade no momento da aposentadoria e uma alíquota fixa de 0,31, que é aí só os matemáticos para explicar por que essa alíquota fixa. Né? É uma forma da equação dar certo, digamos assim. Ok? Por isso, gente, que quanto maior o tempo de contribuição, quanto maior a idade, quanto menor a expectativa, por isso que é dividido pela expectativa e o resto tudo é multiplicado,
você vai ter um melhor fator. Quanto menor a idade, quanto menor o tempo de contribuição e quanto maior sua expectativa de vida, de sobrevida, menor será o fator. Bom, nós já vimos que salário de contribuição dá origem ao salário de benefício. E o salário de benefício dá origem à renda mensal inicial. O fator previdenciário está no salário de benefício ou está na renda mensal inicial? No salário de benefício. Já vi cair na prova. Onde está o fator? Quase como está, onde está o Oli. O fator está no salário de benefício. Se lembrem que o fator é salário de benefícios é igual a 80% maiores salários de contribuição vezes fator. O fator previdenciário está dentro do salário de benefício. Depois dessa equação, você chega no valor do salário de benefício, um valor monetário, um valor em reais. Esse valor do salário de benefício será multiplicado pelo coeficiente do benefício. Ai, meu Deus, professora, mais um redutor? Mais um redutor. Porque o coeficiente, sempre o máximo dele é 100, é o máximo. Então, o coeficiente sempre será um redutor. Porque se ele não for 100, ele sempre vai diminuir. A única hipótese dele não ser redutor é ele ser 100. Cada benefício tem seu coeficiente. Vamos relembrar rapidamente? O auxílio-doença tem um coeficiente de 91%. A gente falou isso quando a gente falou em plano de benefício ali, genérico. Lembra o artigo 18? Auxílio-doença tem um coeficiente de 91%. A gente vai repetir isso quando vier cada benefício. A aposentadoria por tempo de contribuição tem um coeficiente de 100% caso seja integral. Caso seja proporcional, ela pode ter um coeficiente de 6% ao ano ou 5% ao ano. Nós vamos ver isso. Há uma diferença dependendo da data que ela for concedida. A aposentadoria por idade tem um coeficiente de 70% mais 1% a cada ano de contribuição. A aposentadoria por invalidez tem um coeficiente de 100%. A aposentadoria especial tem um coeficiente de 100%. A pensão por morte tem um coeficiente de 100%. A medida provisória quis reduzir para 50 mais 10 a cada dependente, mas parece que isso vai cair, porque o projeto de lei retirou essa hipótese de 50 mais 10%. Certo? O auxílio reclusão tem um coeficiente de 100%. Esqueci algum benefício? O auxílio acidente tem um coeficiente de 50%. 50%. E o salário maternidade para a empregada não está aqui. Porque vocês estão lembrados que o salário maternidade não é o salário de benefício, é o único benefício que está fora. O salário maternidade, ele será o salário integral da empregada e da avulsa, o último. Salário integral, remuneração integral, não é média. Certo? A gente vai ver isso em cada benefício. Vocês tinham alguma dúvida? Não. Porque eu vi você fazendo assim, mas era ajeitando óculos. Pronto, vamos lá. Então, a renda mensal inicial de um benefício, ou seja, gente, renda mensal inicial é exatamente o que o nome diz. É o valor, o primeiro valor de benefício. É o que a pessoa efetivamente vai botar no bolso, pelo menos no primeiro pagamento. Porque depois esse benefício vai sofrer reajustes anuais. Tá? Então, a renda mensal inicial de um benefício corresponde ao salário de benefício vezes o coeficiente. Basicamente, é para o segurado, empregado e trabalhador avulso, os salários de contribuição referente aos meses de contribuição devida, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e aplicação das penalidades. O que ele quer dizer com isso aqui? Que na renda mensal inicial de um benefício, para o segurado empregado, são considerados que salário de contribuição? Os efetivamente recebidos, independentemente que não tenha sido recolhido pela empresa. É aquela questão que a gente já falou. O empregado basta provar que, meu contra-cheque aqui, eu recebi X. O INSS vai ser obrigado a considerar X de salário de contribuição. Para o segurado empregado, trabalhador avulso, segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente
considerado como um salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria. Por que ele está falando só do empregado, só do avulso, só do especial? Porque são os únicos que têm direito ao auxílio acidente. Então, no caso de você receber auxílio acidente, a gente também já falou. O auxílio acidente também é considerado como salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício e depois da renda mensal inicial. Depois que apura o valor do salário de benefício, vai apurar a renda mensal inicial. Para os demais segurados, os salários de contribuição referente aos meses de contribuição efetivamente recolhidas. Os demais segurados têm que provar o recolhimento das contribuições. Tá? Nós sabemos que o segurado especial não precisa comprovar o pagamento, mas precisa comprovar a sua condição de segurado especial. Tem que provar que estava trabalhando em regime de economia familiar durante o período de carência do benefício pleiteado. Bom, e se você não pode comprovar seus salários de contribuição? E aí? Quando o segurado não puder comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período base de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova dos salários de contribuição. Então, digamos que você só consegue provar que você pagou, mas não consegue provar o valor. Ou você é empregado e consegue provar o vínculo de emprego, mas não consegue provar o valor do salário. Então, vamos imaginar que essa empresa lhe contratou, assinou sua carteira e nunca recolheu nenhum valor. A carteira vai provar o vínculo de emprego. E embora na carteira tenha um salário, a Previdência não pode presumir que esse valor foi pago todos os meses. Por quê? Porque você pode ter tido desconto, você pode ter tido falta, você pode ter... Então não dá para imaginar que aquele salário que está ali na carteira seja o mesmo todos os meses. Ok? Então, a carteira de trabalho não vai provar salário. A carteira de trabalho vai provar vínculo de emprego. Então, vamos imaginar que você tem a carteira de trabalho, você tem a cópia do livro de registro do empregado, porque seu empregador te deu uma cópia e você autenticou e está lá bonitinho. Vamos imaginar que você tem os extratos do FGTS. Vamos imaginar que você tem uma RAIS que, por um acaso, caiu na sua mão da empresa. Você vai ter provas de vínculo. Você não vai ter prova de salário, porque você não tem relação de salário de contribuição, que é esse documento que, quando você é despedido da empresa, ela entrega. E você também não tem os contra-cheques. Se você não tem prova do mês a mês do que você recebeu a título de salário de contribuição, seu valor vai ser de benefício vai ser no mínimo. Os seus salários de contribuição serão R$ 788. E o seu benefício vai ser 80% da média desses R$ 788 do seu PBC. E a sua renda mensal inicial será essa média vezes o coeficiente do seu benefício. Se for um benefício substituto de renda, ele vai ser um salário mínimo. Se não for um benefício substituto de renda como auxílio reclusão, ele poderá ser menos do que um salário mínimo. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeitas as condições exigidas para a concessão do benefício, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando a apresentação da prova do recolhimento das contribuições. No empregado doméstico que também consegue provar que era empregado doméstico, mas não consegue provar o valor da contribuição, ele obrigatoriamente será o benefício no mínimo e só será reajustado a partir do momento que ele apresente prova de que não era mínimo. Ele tinha direito a um valor maior. 13º salário. Então é basicamente isso que a gente tem a ver de salário de contribuição com salário de benefício é misturado. Como a gente falou, todo segurado que tenha benefício de prestação continuada tem direito a receber o 13º salário. O 13º salário é devido ao segurado ou dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. O abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro de cada ano. Então, quanto é o 13º? É uma competência do benefício. Uma competência do benefício do mês de dezembro. Isso é o 13º salário.
é devida a todos os benefícios substitutos de renda. Se eu tenho um auxílio-doença apenas durante 6 meses, eu vou ter direito a 13º? Vou. De quanto? 6/12, metade do valor. Vai ser calculado proporcionalmente. Ok? É basicamente isso. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Observem, vamos imaginar que você teve um benefício limitado no teto. E aí o benefício, sua aposentadoria, você é uma pessoa sortuda que sua aposentadoria foi de 4.600 e poucos reais, exatamente, centavos no teto. Na verdade era para ser até mais, mas o INSS limitou, porque nenhum benefício será superior ao teto. Limitou o teto. No ano seguinte, você tem direito a um reajuste. Se esse reajuste fizesse o seu benefício ser maior do que o teto, o que vai acontecer de novo com ele? Vai ser limitado de novo. E se no ano seguinte o reajuste fizer com que ele seja, ou seja, o INPC for maior do que o reajuste do teto, e ele se der maior do que o teto, vai acontecer o que de novo? Vai limitar ao teto novamente. Ok? Ano a ano, você não vai poder receber mais do que o teto. Respeitados os direitos adquiridos, que são hipóteses que a gente não vai estudar, de mudança da legislação em que você adquire o direito ao teto anterior, por exemplo, lá em 1989. Não vamos falar disso, porque não vai cair na prova de vocês, já é muito profundo. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo, a pessoa vai receber o benefício do 1º ao 5º dia útil do mês subsequente ao da competência. Ou seja, depois, você recebe depois. O mês de abril, você recebe do dia 1º útil ao dia 5º útil do mês de maio. E se seu benefício tem renda mensal de até um salário mínimo, que pode ser menos, lembrem do auxílio acidente, pode ser menos. Se a renda é até um salário mínimo, você recebe entre o 5º dia útil antes do final do mês da subsequência. Então, a pessoa que recebe menos, recebe menos. Recebe antes, perdão. Quem recebe menos, recebe antes. Quem recebe mais, recebe depois. Por isso que aposentados vão receber aí entre o dia 28, 29, 30, caso eles recebam o benefício de um salário. E as pessoas que recebem mais do que um salário recebem apenas depois, na competência anterior. Então, mês de abril, você recebe no próprio mês de abril, se você recebe até um salário mínimo. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data de apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Esse é o prazo de processamento dos pedidos de benefício. O INSS tem um prazo de 45 dias para processar benefícios. E não acontece de passar esse prazo? Óbvio que acontece. Se o segurado levou documentação incompleta, se for necessário fazer justificação administrativa, se for necessário fazer pesquisa externa, ou seja, se aquela documentação que o segurado apresentou não for suficiente para o deferimento do benefício. Se aquilo não foi suficiente ao deferimento do benefício, esse prazo será prorrogado. O segurado vai ter direito ao benefício de acordo com o que a lei estipula. Então, alguns benefícios ele vai ter direito a partir da data de entrada, outros vão ter direito a partir da data de incapacidade, outros vão ter direito a partir da data de despedida. Isso a gente vai ver quando estudar cada benefício, porque cada benefício tem sua data de início. Mas a data do processamento pode levar até 45 dias. Professora, isso aqui é fábula? É conto de fada ou acontece mesmo? Acontece. Principalmente os benefícios que você não precisa ter uma grande prova de tempo de contribuição. Se seu CNI está ali lindo, completinho, perfeitinho, você provavelmente vai ter seu benefício deferido em 45 dias. O seu pagamento é efetuado em 45 dias. Meu pai pediu no dia 5 de janeiro e no dia o benefício dele foi um salário mínimo. Então, antes do dia, no dia 28 de janeiro, ele já foi no banco, ó, receber a aposentadoria por idade. Então, não é fábula não, defere mesmo, tá? Processa até 45 dias. É até, prazo máximo. Ok? Pode ser até antes. Por quê? Porque ele estava tudo certinho, já estava tudo no CNIS, ele levou os carnezinhos todos, a pessoa incluiu no CNIS e foi rapidinho.
Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento de aplicação do reajuste, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Então, vamos imaginar que o benefício todo ano, não precisamos imaginar, vamos pensar que todo ano o benefício previdenciário sofre reajuste. E todo ano o salário mínimo sofre reajuste. Então vamos imaginar que o salário mínimo entre em vigor, o novo salário mínimo, no dia 1º de janeiro. Normalmente não é assim? Mas vocês já perceberam que nunca ele é aprovado em 1º de janeiro? Ele sempre é aprovado 10 de janeiro, 15 de janeiro, às vezes até depois disso. Então como é que o INSS faz? Ele paga a diferença desse reajuste no mês seguinte a que for aprovado o 10º. Então vamos imaginar que o 10º seja aprovado no dia 28 de janeiro. Já fechou a folha de fevereiro. Ele vai pagar em março a diferença do mês de fevereiro e do mês de janeiro. Mas o importante é que ele repasse o reajuste do salário mínimo.